Olá, meninos! Nosso estudo de hoje é a forma algébrica das funções. Nós já estudamos essa palavrinha aí, algébrica. A palavrinha algébrica vem de álgebra, né? Que nos lembra aí valores desconhecidos. Lembram? Quando eu cito que eu quero escrever uma função de forma algébrica, o que eu quero dizer é que eu quero escrever essa função de forma mais simples, como se fosse uma equação do primeiro grau, apenas com letras, operações e os sinais que essa equação precisa ter, tá bom? Sem o uso dos círculos e das flechas. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês duas funções. Uma função que eu chamo de função simples, porque só tem uma operação, e uma outra função que eu chamo de função composta, porque eu tenho mais de uma operação, tá bom? Vocês verão que é bem simples a escrita algébrica de uma função do primeiro grau. Como eu já falei, o que nós temos que fazer é apenas tirar dos círculos e das setinhas aí que vocês estão vendo. Nós precisamos sempre lembrar que a letra X é a entrada e a letra Y é a saída, ou seja, o Y é a resposta, tá bom? E a função em si é a operação que eu vou jogar no X para que eu consiga um valor Y, tá bom? Então, no caso aqui, a minha função é vezes 2, ó. E aqui a minha função é dividir por 3 e depois diminuir 5, certo? Por que esse tipo de operação matemática recebe o nome de função? Porque o x depende do y e o y depende do x, certo? Eu posso muito bem aqui ter o y igual a 10 quando o meu x for 5. Por 5 vezes 2, 10. E eu posso muito bem aqui ter x igual a 4 quando o meu y for 8. Por quê? 8 dividido por 2 dá 4. Então, a gente percebe que elas estão ligadas. Uma depende da outra. Uma está em função da outra. Uma está afim da outra. Por isso que nós chamamos esse tipo de função aqui de função afim ou função linear, porque o gráfico dela sempre será uma reta, que nós veremos na próxima etapa do vídeo, tá bom? Mas agora nós veremos somente a forma algébrica, que é a escrita através de uma equação do primeiro grau. Então, o que você vai fazer? Você irá repetir a entrada, que é a letra X. Em seguida, a operação, que é vezes 2. Nós não utilizaremos o x para a operação, porque nós já estamos utilizando o x como um número desconhecido. Então, o x não é mais utilizado para a operação, nós utilizamos o pontinho, tá? E essa seta aqui, ó, sempre representa o símbolo da igualdade. E logo depois da igualdade, quem vem? O y, tá bom? Isso aqui é o que eu chamo de forma algébrica. É utilizar apenas os valores desconhecidos, os sinais, as operações e os símbolos necessários. Essa função aqui também pode ser escrita dessa forma. Y igual... Quanto é 2 vezes x? 2x. 2x, tá? Qualquer uma das formas que eu apresentei aqui que você utilizar, estará correta. Agora, nós vamos aqui para a função composta. Faremos o mesmo processo. Vamos tirar os círculos e as setas e utilizar somente os valores, as letras, os sinais e os símbolos, tá bom? Lembrando que sempre o x está na entrada, x dividido por 3.
Percebam que assim que o x é dividido por 3, vem uma setinha, ó, vem a ponta da seta. E essa ponta da seta, eu já falei para vocês que representa o sinal de igualdade. Então, quando o x é dividido por 3, vai me dar um determinado resultado. E esse resultado que será diminuído por 5. Então, como eu tenho uma primeira operação aqui, eu preciso colocar essa primeira operação entre parênteses. Por quê? Porque essa primeira operação vai te dar um determinado resultado para continuar as demais operações que virão nessa função composta, ok? Então, coloquei entre parênteses. Agora, eu pulo para essa próxima operação aqui, ó. Menos 5. Ponta da flecha representa o quê? Igualdade. Igual a y. Então, todas as vezes que a tua função for uma função composta e você tiver que escrever de forma algébrica, a primeira operação sempre você colocará entre parênteses, tá bom? Sempre. Sempre que a operação for te dar um determinado resultado, antes de chegar ao resultado final, você precisa colocar entre parênteses. Coloquei entre parênteses e continuei com a operação que viria, igual igual a y, certo? Pronto, escrevi de forma algébrica, ok? É como se, por exemplo, meu x fosse 15. 15 dividido por 3 dá um determinado valor, dá 5. O 5 que eu vou subtrair com esse outro 5, entenderam? Então, todas as vezes que você tiver uma função composta e você precisar do resultado dessa operação para continuar com a função, você precisa colocar essa função, essa operação entre parênteses. Essa função composta também pode ser escrita da seguinte forma: y igual a x sobre 3. Por que sobre 3? Porque toda fração é uma divisão. Estou dividindo x por 3. Menos 5. Qualquer uma das formas que você utilizar também estará correto. Espero que vocês tenham entendido e vocês utilizarão esses dois exemplos aqui para estarem aí respondendo também as questões da nossa atividade de hoje.